meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir. Ora, se terça-feira passada nós já falamos que ele nasceu da palavra, que ele acolheu a palavra, que ele arrancou toda a erva daninha, a palavra pousou no seu coração, que é o solo frutífero, então ele passa a praticar a palavra olhando para o espelho. Agora, ele passa a ouvir a palavra de Deus. Esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. A palavra pronto aqui do grego é taxis, ou aí vem a nossa ideia de táxi. O que é o serviço do táxi? Quando nós pedimos um táxi, hoje é Uber, né? Uber 99, qual é o nosso desejo? Que tenha pressa para nós chegarmos no nosso destino. Então Tiago, ele, de maneira muito simples, muito prática naquilo que ele está ensinando, ele está dizendo que nós devemos ser prontos, táxi. Isso significa o quê? Rápido, ágil, para ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ora, a verdade é que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca amuralhada de dentes. Então Tiago, ele está dizendo que aquele que nasceu da palavra, acolheu a palavra frutificou no seu coração, agora ele tem os relacionamentos dirigidos pela palavra de Deus. E Tiago começa dizendo: seja pronto para ouvir, táxis, rápido, pressa para ouvir. Sabe qual é o problema que nós enfrentamos nos dias da atualidade? É que ninguém mais quer sentar para ouvir. Quando fala para sentar para ouvir, eu não estou falando necessariamente numa noite de terça-feira, uma noite de ensino, mas eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. O Tiago está dizendo de maneira muito prática: se a palavra de Deus, sai o som aí. Se a palavra faz ali que inspirou, sai no microfone. Isso. Se a palavra de Deus está no nosso coração, estando no nosso coração, nós temos que estar pronto para ouvir. E dentro da regra da comunicação, ouvir é a alma do negócio. Não só dentro da igreja, irmãos, mas em todas as esferas. Por que muitas vezes nós vemos famílias sendo separadas? Por que muitas vezes nós vemos famílias sendo de maneira quebrada ou desfeita? Porque a alma do negócio é ouvir. E o Tiago está dizendo: seja pronto para ouvir. Lembra de quando Josué atravessou o Jordão? O que Deus disse para ele? Montar um monumento com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, e disse o que para eles? Ensina os filhos aonde? Assentado na mesa do livramento que Deus deu para o povo de Israel. O que falta no dia de hoje, irmãos, é o assentar-se à mesa e parar para ouvir. Então o Tiago, ele está dizendo de maneira muito prática que o homem, ele seja pronto para ouvir, rápido para ouvir, ligeiro para ouvir. É a alma do negócio. Muitas vezes, sabe por que o relacionamento é desfeito? É porque alguém não para ouvir. Há quem diga que sempre é o homem que tem que parar para ouvir, mas não, irmãos. O homem, tanto a mulher, tem que parar para ouvir, tem que se assentar à mesa para ouvir. Há um salmo muito lindo, que é o Salmo 128, que vai falar o segredo de estar assentado na mesa. Os filhos são frutíferos. A mulher é como uma folha que vai subindo sobre a parede de maneira de fortificação. É porque é o segredo da mesa. Assentado à mesa para quê? Para ouvir. Por isso que Tiago está dizendo: você quer ter um relacionamento guiado pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus encontrou um solo frutífero na tábua do seu coração, você tem que praticar ela, ao ponto que você seja hábil para ouvir, pronto para ouvir, ligeiro para ouvir, rápido para ouvir. Amém, irmãos? Então, de maneira muito prática, o Tiago está dizendo: seja pronto para ouvir. E não somente ouvir a palavra de Deus, mas ouvir as pessoas também. Segundo ponto, ele é tardio para falar. Tardio em falar. Precisamos estar atento em algumas regras. No que falamos
como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Nós temos que estar atentos a essa regra. E o Tiago está de maneira muito simples dizendo, olha, aquele que é pronto, táxis para ouvir, agora ele precisa ser tardio no falar. A palavra tardio aqui do grego é brades. Essa palavra é tão interessante que essa palavra, Everaldo, literalmente está dizendo o seguinte: aquele que precisa falar, ele precisa ser tardio em falar. Brades está dizendo o seguinte: ele precisa ter um retardo, literalmente, um retardo mental. Por quê? Precisa parar para pensar e analisar do que você vai falar. Nós precisamos falar, nós precisamos cuidar do que nós falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Por isso que o Tiago está falando de maneira muito simples e muito prática para nós. Seja tardio no falar. Está falando de um retardo mental, de um lento raciocínio. Aí há uma frase de um certo filósofo, por nome de Sócrates, que ele vai chamar essa arte de falar baseada em 3 peneiras. Que peneiras que são essas? É verdade? É do fulano ou da pessoa certa? E por quê? Se é oportuno do que você está falando. É verdade? É a pessoa certa? Ou é oportuno o que você está falando? Então Tiago está dizendo para nós que aquele que tem a sua vida ou os seus relacionamentos guiado pela palavra de Deus, ele precisa passar por essas 3 peneiras. É verdade? Antes de você falar. É a pessoa certa que você está falando? E é oportuno que você está a falar? Então o Tiago está dizendo de maneira muito simples: seja tardio no falar. Tenha um lento raciocínio, brades do grego, um lento raciocínio. Pare para pensar no que você está falando, para que você está falando, como você está falando, quando você está falando e qual é o objetivo de falar. Lembra-se que a carta de Tiago é uma carta onde vai trazer a prática da regra teológica com a prática. É a teologia com a prática. Não adianta dizer que nós nascemos da palavra de Deus, somos gerados da palavra de Deus, acolhemos a palavra de Deus no nosso coração, olhamos para ela como um espelho e vemos aquilo que está fora do lugar e nós arrumamos, se nós não tivermos os nossos relacionamentos guiados pela palavra de Deus. Seja pronto para ouvir, rápido, táxis, ligeiro para ouvir, mas tardio em falar, brades. Tenha um lento raciocínio naquilo que você está a falar. Aí vem a recomendação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, e eu vou fazer uso dos versículos porque é culto de ensino e nós precisamos fazer uso. Efésios capítulo de número 4, versículos de número 25. Nós vamos para a luz da Bíblia Sagrada, naquilo que Tiago está falando para nós. O apóstolo Paulo deixou um conselho, lá em Efésios capítulo 4, e o versículo número 25, que eu vou ler com os irmãos aqui nessa noite. Olha o que Paulo está falando. A regra, a epígrafe do texto é a regra ou regras para uma nova vida, ou para a nova vida. Olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, e versículo do número 25. Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. E o versículo 29. Que nenhuma palavra imprópria
proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que ouvem. O que sai da sua boca tem que produzir. Produzir o quê? Tem que produzir e promover edificação. Por isso, quando fala em tardio no que você vai falar, você tem que analisar, original do grego, ter um lento raciocínio daquilo que você está a falar. Literalmente ter um retardo mental. Por que ter um retardo mental? O proverbista vai dizer no Provérbios capítulo 16, versículo 21, salvo engano, que o poder da vida e da morte está na língua. Então nós temos que ter cuidado daquilo que nós vamos falar. Passe pela peneira, é verdade? É a pessoa certa? E é oportuno aquilo que eu estou falando? E Paulo está deixando o conselho: tudo que você falar, seja para promover a edificação daqueles que você está ministrando e que te ouve. Amém, irmãos? Não é para você dar glória a Deus mesmo. Então nós devemos ser tardio naquilo que nós vamos falar. Primeiro, pronto para ouvir, táxis, ligeiro para ouvir. A palavra de Deus cai no nosso coração. Agora, tardio em falar. Naquilo que nós vamos falar, nós temos que ter um lento raciocínio. Terceiro ponto, ele é tardio para irar-se. O Tiago agora está falando que nós devemos ser tardio em irar-se. No versículo de número 19 ainda, tardio em irar-se. Aqui, irmãos, há dois perigos quando fala em irar-se, ou respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira. Segundo, a implosão da ira. Quando fala de explosão da ira, ou quando fala que alguém explodiu e irou-se, está falando de alguém que tem um temperamento indisciplinado. Agora, quando fala da implosão da ira, está falando de alguém que tem um temperamento encavernado, ou seja, é aquela pessoa que não ira, mas faz a implosão da ira, guarda tudo dentro do seu coração, guarda tudo para si. E por isso que há nas igrejas, ou em muitos ambientes, mágoas. Por isso que há em muitos convívios mágoas, porque tem pessoas que têm a implosão da ira, guarda-se para si, e isso vai acumulando. E tem aquele que tem a explosão da ira, é um temperamento indisciplinado. Não me chama de feio que tu vai ver, né? Passou por mim, não deu a paz do Senhor, tu vai ver também, né? E aí a explosão da ira. Qualquer coisinha é um fagulho para irar-se. Só que o Tiago está falando aqui de maneira prática que nós devemos ser pronto para ouvir, tardio no falar, e também nós devemos ser tardio em irar-se. Novamente é o mesmo verbo grego, brades, raciocínio lento, né? Controlar a nossa explosão. Os irmãos já me ouviram falar, e eu vou falar até você colocar na tábua do seu coração. Cristo Jesus, na obra da regeneração, Ele mudou o nosso caráter. Você mente, você não vai mentir mais. Você adulterava, você não vai adulterar mais, né? Você roubava, você não vai roubar mais. Isso fala de caráter. Agora, personalidade é obra da justificação. Melhor dizendo, é obra da santificação. Porque isso é gradativamente. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, e Ele vai mudando a sua personalidade ao ponto que você vai amadurecendo espiritualmente. Eu sou colérico, eu vou continuar colérico? Não, peraí, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida.
Eu sou fleumático, eu vou continuar sendo fleumático. Espera aí, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Eu sou um camarada sanguíneo, eu tenho o famoso sangue de barata. Não, irmão, você precisa ter o sangue de Jesus na sua vida. Amém. Amém, irmãos? Você precisa deixar que o Espírito Santo vai trabalhando em você, ao ponto de você ser governado pela pessoa bendita do Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso que o Tiago está dizendo, seja tardio em irar-se. Por isso que muitos relacionamentos, por isso que há muitas mágoas em algumas pessoas, né? Onde as pessoas se ferem e são feridos. Só que Jesus vai dizer algo muito interessante, na verdade, Paulo vai dizer algo muito interessante em 2 Coríntios capítulo 2, e o versículo número 10 e o versículo número 11, e eu vou ler para os irmãos, porque é noite de ensino, e nós vamos para a luz da Bíblia, tá? 2 Coríntios capítulo 2, e versículo número 10 e 11. Paulo ele vai dizer aqui algo muito interessante. Por quê? Se nós não somos tardio em irar-se, o que vai acontecer? Vai acontecer mágoas nos relacionamentos, falando dentro da igreja. Falando em relacionamentos, eu posso abrir o leque dentro da família. Falando em mágoas, onde nós somos feridos, e muitas vezes nós ferimos alguém. Porque nós temos um sentimento, um temperamento explosivo, nós explodimos. Ou nós temos um temperamento implosivo, nós guardamos para nós. Isso é um perigo, né? É igual panela de pressão. Ela vai ficando na pressão, até o momento que ela estoura. Acordou aí, irmão? Ela estoura, para você acordar, tá? Ela vai e estoura, porque é um temperamento implosivo, oh meu Jesus, dá um delay mesmo, né? É aquele que é guardado dentro de si, né? Então, por isso que Tiago está dizendo, seja tardio em irar-se. E quando há mágoa, ressentimento, falando em relacionamento dentro da igreja, não somente relacionamento dentro da igreja, mas relacionamento com as pessoas, nós ferimos e somos feridos. Aí lá vem Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo número 10. E versículo número 11, isso é um grande perigo, por quê, irmão? Quando há essa guerra, há essa troca de feridas ou de mágoas no meio de um relacionamento, seja dentro da igreja, quem está levando vantagem é o nosso adversário. Olha o que Paulo vai dizer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo número 10. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, e quem perdoei, por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoremos os seus objetivos. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Por isso nós devemos ser tardio em irar-se. Não tenha um temperamento explosivo, porque isso vai causar mágoa em alguém, vai ferir alguém. Mas também não tenha um temperamento implosivo, porque isso está prejudicando a você, e vai chegar um momento que você vai explodir igual uma panela de pressão, e você vai ferir muitas pessoas que estão à sua volta. E o Paulo está dizendo o seguinte, para que o diabo ou Satanás não tenha vantagem sobre nós. Amém, irmãos? Para que o diabo não tenha vantagem sobre nós. Lembra de uma frase que eu falei algumas terças-feiras atrás? A igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. A igreja é o único quartel-general onde mata os seus próprios soldados. Então Tiago está dizendo de maneira muito simples, se você nasceu da palavra, se você acolheu a palavra, se você pratica a palavra, você tem que ter um relacionamento guiado pela palavra. Então você tendo um relacionamento guiado pela palavra, você é pronto para ouvir. Amém, irmãos? Você tendo um relacionamento guiado pela palavra, você é tardio em falar. Você vai pensar no que você vai falar. E você vai passar nessas 3 peneiras. É verdade? É a pessoa certa de quem está falando?
e se é oportuno o que está sendo falado. E terceiro, você vai ser tardio em irar-se. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que mudar personalidade não é fácil. Pensa num camarada que era brabo, irmão. Era eu. Todo pequenininho é brabo, né? Eu era brabo, irmão. Mas o Espírito Santo vai moldando, né? O Espírito Santo vai moldando. Hoje eu até fico surpreso, que eu estou paciente, né? Paciência. Jesus foi dando paciência, foi dando paz, foi dando tranquilidade. Muitas vezes as coisas nós não podemos resolver na hora, irmãos. É o conselho que o Tiago está dizendo. Seja tardio, tenha o raciocínio lento. Não vou dizer retardo mental, porque é muito pesado, né? Mas tenha o raciocínio lento. Para pensar. O irmão passou para mim, não deu para dizer, eu vou lá resolver isso agora. Opa, calma, irmão. O irmão estava distraído. Passou correndo, não te viu. O irmão passou por mim, não cumprimentou, vou resolver agora. Não, calma. Vai para casa, irmão, descansa. Ou tem raciocínio lento, faz que nem viu, né? Porque senão você pode causar algum perigo, onde você vai magoar alguém e você também vai ser magoado. De maneira muito prática aquilo que o Tiago está falando. Que nós devemos ter os nossos relacionamentos guiados pela palavra de Deus. Agora, eu prometo, que hora que está lá, né? Agora você está enxergando bem. 8h35? Rapaz, está melhor que eu. 8h35, glória a Deus. Isso é para dar glória a Deus, irmão. 8h35, eu prometo que 10:50 eu encerro, tá? Agora, nós vemos que um crente, ele tem os seus relacionamentos, ou cristão, guiado ou dirigido pela palavra de Deus, né? Ele é pronto para ouvir, tardio em irar-se, tardio também em falar. Só que agora eu quero falar de um ponto em que o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem as suas ações, agora falando de ambiente de igreja, ações religiosas, o ambiente da igreja guiado pela palavra de Deus. Vamos lá? Versículo 26. Lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 26. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião desse homem é vã. Se algum homem entre vocês, quando fala homem, fala de mulher também, ele não tem controle da sua língua, ele não refreia a sua língua, aqui está o perigo. O Tiago está alertando do perigo de um temperamento agora, de maneira, eu vou dizer essa palavra, é um pouco pesada, mas é para que você entenda. Tiago agora está falando de um relacionamento doentio e explosivo. O Tiago agora está falando de alguém que tem um temperamento doentio e explosivo, que vai tornar que ele tenha a sua língua solta. O famoso irmão que fala demais. Está bem, irmãos? O famoso irmão que fala demais. Fala o que não deve. Então o Tiago ele está falando sobre aquele que tem a sua língua solta, que fala aquilo que não deve ser falado. Então agora o Tiago está falando do perigo que nós devemos ter em controlar a nossa língua. E Jesus disse, irmão, que essa pessoa que não tem a língua controlada, ele está nutrindo raiva e também ao mesmo ponto ele está desembocando ofensa ao próximo. E Jesus vai falar de maneira muito pesada, mas eu preciso falar aqui, irmãos, que quando se trata de desembocar uma ofensa ao próximo, é passível do fogo do inferno. Jesus que falou, irmão. Jesus falou mais do inferno do que do céu, tá? Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, versículo número 22, eu quero o irmão para ler aqui nessa noite. Aquele que não controla, tem um temperamento explosivo, doentio, tem a língua solta, né? Nutre raiva, desemboca ofensa entre o próximo, é passível do fogo do inferno. Mateus 5 e versículo da número 22. Quem achou, lê bem alto para nós.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Réu do fogo do inferno. O irmão que tem a língua solta, que não controla a sua língua, é passível do fogo do inferno. Jesus vai utilizar de duas palavras. Primeira, raca. Essa palavra é uma palavra aramaica. E ela traz a ideia de que é uma espécie de insulto, chamando alguém de cabeça vazia, ou chamando alguém, desculpa a expressão da palavra, de imbecil. Raca. E outra palavra que Jesus vai utilizar ali é a palavra estolo. Estolo. Essa palavra ela vem de origem grega que é more, que traz a ideia de alguém que é maldito e rebelde para com Deus. Se você fala dessa maneira, você tem a língua solta, você é passivo do fogo do inferno. Por isso que Tiago está dizendo que aquele que nasceu da palavra de Deus, foi gerado pela palavra de Deus, acolheu a palavra de Deus, é guiado nos relacionamentos pela palavra de Deus, ele é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, só que ele precisa ter o controle da língua. Tendo o controle da língua, ele é alguém que agora tem as suas ações religiosas conduzidas ou dirigidas pela palavra de Deus. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 12, versículo 26. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus que proferiu essas palavras. Então nós precisamos ter controle da nossa língua. Quando o Tiago está falando aqui no versículo número 26 que nós lemos, quando o Tiago está dizendo porque se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, o Tiago, quando está falando de refrear a língua, o Tiago está comparando a língua como um cavalo fogoso, como um cavalo que é chucro, né? Um cavalo que não foi tomado. Só que o Tiago, falando aqui de refrear, ele também está trazendo a ideia de é como se fosse um navio sem leme. Porque se o navio não tiver leme, o que acontece? Vai nas rochas. Falando da língua. Se o navio não tiver o controle do leme, por maior que seja a navegação, o navio ou a embarcação, e não tiver o controle do leme, ele vai às rochas. Então Tiago está falando da importância de nós controlarmos a língua. É como uma fagulha numa floresta, incendeia toda uma floresta. É como uma fonte contaminada quem não controla a sua língua. Não é para você dar glória a Deus mesmo, tá? Mas é para nós entender o que Tiago está falando aqui de maneira muito prática. Se você foi gerado pela palavra de Deus, se a palavra de Deus encontrou um solo perfeito ou frutífero no seu coração e você passou a produzir frutos, e você passou a ser dirigido pela palavra de Deus, você tem que controlar a língua, irmão. Às vezes dá vontade de falar, mas controla, né? Porque a gente é ser humano, a gente é limitado, a gente dá vontade de soltar, mas controla. Por isso que o Davi, lá no Salmo 141, e o verso 3 vai dizer o seguinte: ponham guarda. Aonde, Davi? Na minha boca. Meu Jesus. Ponham guarda na minha boca. Então nós temos que controlar a língua. É como um cavalo chucro. É como um cavalo que não foi domado. Se nós não controlar a língua, nós não temos como controlar o corpo.
E o Tiago está dizendo, se o homem parece dizer que é religioso, mas não refreia a sua língua, não controla a sua língua. Então nós devemos controlar. Amém, irmãos? Amém. Ele tem controle da sua língua, falando de relacionamentos religiosos. Jesus disse, irmão, que é a língua que revela o coração. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo de número 12, versículo 34. Raça de víbora, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Jesus falando, tá? Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. Né? Então o Tiago está falando de maneira muito prática. O homem, ele deve, continuando no versículo de número 35, o homem bom do seu bom tesouro, do seu tesouro bom, ele tira coisas boas. Glória a Deus. Ele tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, se nós somos guiados pela palavra de Deus, nós temos que ter a nossa língua controlada. E falar de uma língua controlada fala de um corpo controlado. Tiago, lá no capítulo 3, versículo 2, ele falando ainda desse assunto, porque é um assunto que Tiago vai tratar na sua carta, ele vai dizer o seguinte: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar tudo e o seu corpo. Amém, irmãos? Ele controla o seu corpo. Para nós encerrar, vamos rapidinho aqui, irmãos. O Provérbios capítulo 6, versículo número 19, a Bíblia Sagrada vai nos dizer o seguinte: a testemunha falsa, que espalha mentiras, é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Por isso que nós devemos sempre, antes de falar, eu vou repetir isso aqui para você gravar, passar pelas 3 peneiras. É verdade, é da pessoa certa, e é oportuno que você está falando. Se nós temos a nossa vida guiada pela palavra de Deus, nós também temos os nossos relacionamentos guiados pela palavra de Deus. Segundo, para nós finalizar, lá no versículo número 27 de Tiago, capítulo 1, na parte B, Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada diante de Deus é, Deus Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Manter-se sem manchas do mundo. Quem tem a sua vida guiada pela palavra de Deus, ele tem uma vida de retidão pessoal. Está falando de alguém que ele não vive mais ligado à imundície moral do mundo. Ele não vive mais ligado com aquilo que o mundo oferece. Deixa eu dizer alguma coisa, deixa eu dizer algo para vocês aqui, irmãos. A marca de um cristão verdadeiro, de um crente verdadeiro, é se ele se afasta desse sistema mundano. Quando João disse que o mundo jaz no maligno, ele estava dizendo o seguinte: é como se o sistema que governa esse mundo estivesse assentado no colo do diabo. É ele que controla. Então o Tiago está falando de maneira prática aqui. Se nós professamos a verdadeira religião, a verdadeira fé pura e imaculada diante de Deus Pai, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Amém, irmãos? Está falando de alguém que tem a sua vida guiada pela palavra de Deus. Ele tem uma vida de retidão. Ele não é manchado pelo sistema do mundo, ou seja, ele não tem amizade com o mundo. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 4: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus?
Então, um homem que é guiado pela palavra de Deus, ele vive em retidão da palavra de Deus. Então, ele cumpre a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos ser amigo do mundo, nem amar o mundo como Demas amou, mas nós devemos ter a nossa vida em retidão com a palavra de Deus, sem manchas para com o mundo. Amém, irmãos? Amém. 8:50, eu falei que ia encerrar. Os nossos relacionamentos são guiados quando nós somos tardio em falar, tardio em irar-se e também pronto para ouvir. Os nossos relacionamentos religiosos dentro da igreja são bem-sucedidos quando nós temos retidão da nossa língua, controle da nossa língua, refreia a nossa língua. Refreando a nossa língua, nós controlamos todo o nosso corpo. É como um navio. Se nós não controlar, é como um navio sem leme. Mas se nós controlamos, é um navio que tem um leme que controla para a direção para onde que vai. Amém, irmãos? E se nós temos a nossa vida guiada pela palavra de Deus, nós temos a nossa vida em retidão pessoal. Porque a religião perfeita, ou a religião pura, imaculada de Deus Pai, é esta. Grave bem isso. Visitar os órfãos, as viúvas das suas tribulações e manter-se sem mancha do mundo. Retidão. A nossa vida em retidão pessoal. Se a palavra está no seu coração, você precisa ter retidão pessoal. Você não pode ter mancha. Você tem que se manter imaculado para com Deus. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos para casa abençoado em nome de Jesus. Então, Tiago, de maneira muito prática, está dizendo para nós: se nós nascemos da palavra de Deus, se a palavra de Deus encontrou o solo do nosso coração, se nós acolhemos a palavra de Deus, nós devemos ter a nossa vida guiada pela palavra. Os nossos relacionamentos precisam ser guiados pela palavra de Deus. A nossa vida precisa ser guiada pela palavra de Deus. Precisamos viver em retidão para com Deus. Quem foi gerado pela palavra? Amém. Quem nasceu da palavra? Amém. Quem é dirigido pela palavra? Amém, irmãos? Quem é pronto para ouvir? Amém? Quem é tardio para falar? Aí é difícil, né? Mas você precisa ser tardio para falar. Quem é tardio em irar-se? É difícil também, mas você precisa ser tardio em irar-se. Amém, irmãos? Se um homem que se diz religioso não refreia a sua língua, tá? Né, irmãos? Tá lascado, tá frito em pouca banha. Amém, irmãos? Não é para você dar glória a Deus mesmo. É para você pensar, analisar, fazer uma introspectiva em você mesmo. Será que eu sou alguém gerado pela palavra de Deus e eu controlo os meus impulsos? Por isso que Davi disse: ó Senhor, põe uma guarda lá na minha boca. Põe um guarda lá na minha boca. Glória a Deus. Um certo pensador, com o nome Zenão, muito antigo, ele disse uma frase muito simples: olha, se nós temos 2 ouvidos e uma boca, a verdade é, ouvimos mais e falamos menos. Simples. Que passamos a ouvir mais e falar menos. Amém, irmãos? Amém. Coloque a mão no seu coração, quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que nós viemos cada dia mais ser direcionados pela Tua palavra. Que cada dia mais, Senhor, nós viemos ser conduzidos pela Tua palavra. Que cada dia mais, Senhor, essa palavra que veio de encontro a nós, e que nós fomos transformados por ela, nós possamos de fato ter os nossos relacionamentos guiados pela Tua palavra. Senhor, muda a nossa personalidade, Senhor. Ó Espírito Santo, muda a nossa personalidade. Ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a nós sermos prontos para ouvir, tardio em falar.
falar, tardio em irar-se. Ajuda, Senhor, a nós refrear a nossa língua. Ajuda a nós nos mantermos em retidão pessoal, porque essa é a religião pura, imaculada para com Deus Pai. É atender os órfãos, as viúvas, necessitados e se manter sem mancha para com Deus. Ó Pai, nos ajuda. Ó Espírito Santo, nos ajuda a nós estarmos cada dia mais ligados com a Tua Palavra, alicerçados na Tua Palavra, dirigidos pela Tua Palavra, guiados pela Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. 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 Quem vai ser pronto para ouvir, diga amém. Amém. Quem vai ser tardio para falar? Amém. Amém. Tardio em irar? Amém. Glória a Deus. Queridos, lembrar, quinta-feira